Estamos conversando com o presidente da Fundação Cultural Palmares, Erivaldo Oliveira, e eu queria saber primeiro com o senhor como é que foi todo esse processo para a certificação da Serra da Barriga como patrimônio do Mercosul. Bem, a Serra da Barriga é de uma importância gigantesca para a história do Brasil, para a história de Alagoas e agora para o Mercosul. Desde quando a Serra da Barriga foi tombada, em 1995, que a gente vem lutando, tanto o movimento negro como os órgãos governamentais, para tentar transformar a Serra da Barriga em um patrimônio mundial. Isso foi uma vitória gigante, não só da Palmares, como de todo o movimento negro, como do povo de Alagoas. Por quê? Porque quem nos ajudou a fazer o dossiê com a história da Serra da Barriga foi a Universidade Federal de Alagoas, junto com o professor Zezito, com o professor Clébio, que é o UNEAL, que é o reitor. Então, eles foram de grande importância para o dossiê. E o dossiê a gente vai publicar como livro. No dia 20 de novembro, nós vamos lançar o livro do dossiê da Serra da Barriga para o Brasil inteiro e para o mundo e para o Mercosul. Essa certificação ela tem uma importância gigantesca para a nossa história, porque ali é uma história de resistência, ali é uma história da resistência e da liberdade do povo negro. O povo negro ele tem que ser conhecido pelos seus grandes heróis e heroínas, que ali visitaram em Palmares. Isso é de uma importância tão grande, cultural, mas também é de uma importância tão grande, histórica e turística. Porque você vai nos Estados Unidos, você visita o Museu Martin Luther King. E por que você não vem a Alagoas e coloca no seu roteiro a visita à Serra da Barriga? A Serra da Barriga é um exemplo dessa resistência e nós vamos transformar a Serra da Barriga em um local de grandes visitações públicas, isso em parceria com o Ministério do Turismo, com o Ministério da Educação, para que a gente leve turistas para a Serra da Barriga. Mas para isso, a gente tem que ter guias turísticos lá em cima, tem que ter manifestações culturais, que a pessoa não suba a serra e olhe apenas a serra lá no platô. Ela tem que subir a serra e saber a história da serra. Tem que ter as religiões de matriz africana lá em cima, rodas de capoeira. Nós temos que ter todas as manifestações da cultura afro-brasileira lá em cima no platô, para que a gente apresente a serra com toda a sua grandeza e com toda a sua beleza. Então, para a gente é motivo de muito orgulho e para Alagoas um motivo de muito orgulho também. Amanhã, 11 de novembro, vai ser a entrega do título do Mercosul. A Comissão de Cultura do Mercosul está em Alagoas, são 8 países que aqui estão, Venezuela não veio, 8 países estão aqui e nós vamos entregar eles vão entregar esse título amanhã ao governador do estado, ao prefeito de União, ao ministro da Cultura, a Palmares e ao IFAM. E nós vamos cuidar aquilo com a joia da princesa. Esse certificado, ele também traz algum tipo de reflexo para a população quilombola que existe ao redor da Serra da Barriga também, o Muquem. Isso reflete de alguma maneira na comunidade? Olha só, quando eu entrei na Palmares, a gente começou a trabalhar o planejamento estratégico da Palmares. E o planejamento estratégico da Palmares estabelece como missão da Palmares a mobilidade social da população afro-brasileira e a mobilidade social das comunidades quilombolas. O que nós vamos fazer? Dar sustentabilidade a essas comunidades. Porque nessa comunidade, ao redor da Serra da Barriga, que tem o Muquem ali perto, ele vai vender o artesanato dele lá na serra. Ele vai viver do artesanato dele. A gente quer dar essa sustentabilidade para que ele consiga viver da cultura local, e da cultura que os turistas vão encontrar. Ali você tem Iraneide, Dona Irineia, que faz aquele artesanato maravilhoso. E qual o objetivo também da Palmares? É fazer uma feira de artesanato quilombola permanente. Porque você vai na praia de Pajuçara, você tem lá os artesanatos, outros tipos de artesanato. E por que não a gente colocar das comunidades quilombolas? Nós vamos fazer agora, junto com o CONEPIR,
aqui de Alagoas, nós vamos estar lançando um programa que cada vez mais vai crescer. É um programa chamado Vamos Subir a Serra. E esse programa Vamos Subir a Serra, a gente vai fazer, a partir do dia 15, a Feira Quilombola. E isso a gente quer fazer de forma permanente, que todas as comunidades vivam da sua cultura, dos seus fazeres. Então a gente quer promover esse desenvolvimento sustentável das comunidades quilombolas. Por isso que eu me orgulho em dizer que eu sou o primeiro presidente da Palmares que pisa nas comunidades quilombolas. Eu vou em todas as comunidades quilombolas do Brasil afora, porque é lá que está o problema, é lá que está a falta d'água, é lá que está a falta de moradia, é lá que está a falta de banheiros, muitas vezes. E a gente percebe essa interligação, né? O senhor é da Fundação Cultural Palmares, que é vinculado ao Ministério da Cultura, mas é preciso olhar a cultura dentro do contexto também daquela comunidade, né? Que existem vários problemas sociais, e aí tem vários indicadores que mostram como a situação da comunidade de remanescentes de quilombolas está vivendo hoje, que não é fácil. Como é que a Fundação Cultural Palmares pode intervir dentro desse contexto que é bem amplo, né? Na lei de fundação da Palmares, está lá escrito, né? Eu acho que muitos presidentes não se deram ao trabalho de ler a lei. Foi a primeira coisa que eu fiz, é ler a lei. E na lei diz assim, olha, a Palmares foi fundada com o objetivo de promover a cultura, o desenvolvimento econômico e social dos afro-brasileiros. Olha só, econômico. Então, eu não posso me prender apenas à cultura. Eu tenho 11 ministérios no governo federal que tem recorte racial. E nós fizemos um GT lá em Brasília, envolvendo esses 11 ministérios, mais a Palmares e a CEPIR, para discutir políticas para as comunidades quilombolas. Porque ninguém faz cultura passando fome. E uma outra coisa que a Palmares quer desmistificar, que desde o ano passado a gente não faz mais a festa aqui no 20 com grandes artistas nacional, a gente usa os artistas locais. Todas essas comunidades quilombolas, ela tem grupos de cultura. E por que não pagar cachê a essas comunidades? Porque cultura é uma atividade econômica maravilhosa. E por que a gente não pagar cachês a esses grupos? A gente paga cachês altíssimos a muitos artistas nacionalmente conhecidos, e por que não paga para essas comunidades quilombolas? Toda comunidade quilombola que eu vou, que tem apresentações culturais, eu digo, vocês tinham que estar recebendo cachê da prefeitura local, da Palmares. Então, a gente quer promover essa sustentabilidade através da cultura, através da vocação econômica, porque tem comunidades que não têm como vocação econômica a produção cultural, do ponto de vista da cultura de massa, mas a gente tem comunidades que são agrícolas, então, comunidades que são artesanatos, comunidades que vivem do petróleo, do ouro, da prata, como lá no Pará. No Pará você tem comunidades quilombolas que vivem exclusivamente da mineração. A gente esteve nessa semana no Muquem, e eles conversaram sobre a situação que está acontecendo lá, muitas vezes, é porque a maioria das pessoas lá no Muquem vivem da agricultura de subsistência, basicamente, né? Só que estão perdendo terras cada vez mais. Houve as enchentes em 2010, eles acabaram sendo realocados para um pouco mais para cima, em espaços muito menores que acabam impossibilitando a agricultura de subsistência também. Então, o que acontece? Muita gente está indo para fora, para outros estados, para trabalhar em cana-de-açúcar. Uma comunidade quilombola acaba se espalhando e perdendo um pouco essa ligação com o território também, né? Por conta dessa necessidade. Essa sua colocação é de uma importância fundamental. Porque eu não consigo entender o homem e a mulher, o ser humano, fora do seu território. Para a gente existir, tem que ter território. Quais são os elementos constitutivos para você fazer uma nação? Território, povo e soberania. Se eu não tenho terra, eu vou me embora daquele local. Porque o primeiro contato do homem com a natureza é no trabalho com a terra. Então, a gente precisa, em parceria com o INCRA, que é um grande parceiro,
pressionar cada vez mais o governo para fazer titulação dessas terras, para fazer uma medida maior de titulação. Porque não adianta você colocar a comunidade quilombola, se reconhece como quilombola, e você deixar lá isolado, sem uma política, sem terra, né? E aí eles vão sair mesmo para vir para Maceió, para ir para Pernambuco, para ir para a Zona da Mata, plantar cana e cortar cana, e até em outros estados. Então a gente precisa segurar este homem à terra. O homem tem que estar lá, o homem tem que fazer a sua cultura dali. É por isso que a cultura afro-brasileira ela vem morrendo. Por quê? Porque as pessoas não estão preservando, as pessoas estão saindo das comunidades. Não é? A gente tem ainda, para preservar essa cultura e respeitar essa cultura, nós temos um programa maravilhoso, que é o Bolsa Permanência. O que é a Bolsa Permanência? É uma bolsa de estudo que a Palmares, você provando que é quilombola, a Palmares, junto com o Ministério da Educação, a gente dá uma bolsa para o aluno quilombola, que passou na Universidade Federal, se manter na universidade. Então, alunos quilombolas, procurem a Palmares, procurem a representação da Palmares em Alagoas, reivindique, porque esse é um direito de vocês.